Surgida em 22 de setembro de 2003, através da iniciativa de investir em uma grande ideia, o portal Escritório Virtual, que desenvolve um serviço de suporte empresarial virtual e de estrutura física a micro, pequenas e médias empresas. Essa grande inovação serve para a redução significativa dos custos de seus clientes. Eu sou da época, o Carlos Francisco também, em que você montar uma empresa, uma das coisas básicas que existia é você ter uma estrutura física, ter um escritório montado, por menor que seja o escritório, você ter uma estrutura física, e o portal veio desmistificar isso. Você consegue hoje, sem ter uma despesa fixa, com energia, com água, internet, você não precisa ter essa estrutura e você tem sua empresa do mesmo jeito, sem nenhum prejuízo. Na verdade, eu estava saindo de uma sociedade, né, no início da minha primeira empresa, e eu estava buscando um espaço novo que pudesse me fornecer um custo mais baixo, porque eu ia continuar a empresa sozinha. Nós poderíamos ter uma estrutura de padrão, né, de padrão de top, sem necessitar necessariamente precisar ter aquilo ocioso, né, que seria o caso se eu fosse manter uma estrutura dessa por minha conta e que não precisaria utilizar durante esse tempo inteiro. Então, aí a gente pode compartilhar, aí você racionaliza a estrutura, racionaliza recurso, racionaliza uma série de coisas e tem uma estrutura que pode ser compartilhada na medida da necessidade com outras empresas. Isso para mim é fantástico e foi exatamente o ponto que na hora eu desfiz completamente a estrutura que eu mantinha e disse, é isso que eu preciso. Para o sucesso de uma empresa, qualidade, competência e credibilidade são essenciais. Características que são marca do portal Escritório Virtual. Conversando com amigos, eles me indicaram o portal Escritório Virtual. Na ocasião, a gente procurou saber realmente se existia essa empresa, se era legal, era de forma legalizada. E chegamos até o portal Escritório Virtual e, através de informações na prefeitura, percebemos que realmente é um serviço que existe, que é legal. Com baixíssimos custos, já que uma empresa física gastaria muito mais, o escritório virtual traz para a atualidade um conceito empresarial futurista, onde as pessoas podem trabalhar diretamente de suas casas ou do local que preferirem. E é um trabalho, assim, não tem nada a me queixar. As correspondências, eu recebo praticamente SEDEX quase toda semana. Às vezes eu já precisei também de utilizar sala, equipamentos, teve uma falta de energia onde eu estava e eu corri para cá e fiquei tranquila, consegui resolver minhas coisas todas, foi bom. Eu sou apaixonada pela ideia do escritório virtual, eu acho que ela vem suprir uma necessidade de mercado grande, principalmente microempresários, né, e profissionais autônomos ou profissionais liberais. A secretaria é impecável, eu tive um serviço com uma linha exclusiva, porque imediatamente ao ligarem, se eu não estivesse naquele ambiente, eu era comunicada imediatamente e meu cliente em momento algum percebeu que naquela estrutura eu não estava presente. Às vezes você não tem muitos funcionários numa pequena empresa, então você que tem que fazer tudo, você não pode ficar ali o tempo todo, né? Você tem que tratar dos trâmites burocráticos, correio, banco, etc. E essa flexibilidade é bom, você saber que tem esse ponto, vamos dizer assim, esse ventre, para você estar ali naquele endereço, Rua Nestor Sampaio, você sabe que é ali, que a sua empresa está ali. Mesmo que você não esteja lá 24 horas, nem toda semana, mas é um ponto seu. O portal Escritório Virtual também oferece espaços físicos na medida das necessidades do cliente, por hora, turno, dia, mês ou até mesmo ano, sempre focada no atendimento de excelência. Todos esses serviços assinam um sucesso nestes 10 anos. A ideia do escritório virtual e com atendimento personalizado por telefone, que é o meu caso, em que eu possa ter acesso a uma infraestrutura com salas para reunião, para treinamento, para encontros de negócios, em que eu possa fazer isso eventualmente, à medida que eu tenho necessidade, isso aí, na verdade, é o que
cabe exatamente para a estrutura que eu necessito. Porque você tem uma estrutura que lhe ajuda, né, a manter o seu negócio funcionando e você tem um custo-benefício muito interessante para isso. Então, do ponto de vista de mercado e inovação, para mim é uma ideia fantástica. Investimentos em salas executivas, de reunião, de treinamento, coworking, uma estrutura ampla e moderna, sempre inovando em serviços. Tudo isso resulta na consolidação do portal Escritório Virtual como referência não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Eu atendo muito os meus clientes nas instalações deles. Mas, eventualmente, eu preciso ter um local com uma estrutura adequada para receber esses empresários. De repente, se eu precisar marcar com um cliente de última hora, como é que você faz isso? Você tem estrutura para uma reunião? Você tem estrutura para montar um coffee break? De repente, se eu quiser fazer aqui um treinamento aqui com 20, 30, 40 alunos, você tem toda essa estrutura? Você tem um parque tecnológico para montar? Você tem secretários para isso? Você tem uma logística necessária para servir aos meus clientes enquanto eu não chego, elas tenham. Tudo que eu perguntava a ela dizia que tinha. Eu digo, então você já pode dizer que você não é só um portal, você não só hospeda, juridicamente falando, as empresas, você oferece soluções. Vem do próprio Rosivaldo, e isso traz para a empresa dele, de melhoria contínua na sua infraestrutura, na sua instalação, nos seus processos, nos seus equipamentos. E é uma coisa que é interessante porque o empresário precisa pensar nisso. Eu teria que pensar nisso se eu tivesse uma estrutura própria montada no escritório meu. E a Portal vem acompanhando exatamente essa expectativa. É como se eu estivesse em casa. Aqui eu me sinto como se eu estivesse em casa, em casa no meu escritório. Né? As coisas que eu teria que pensar, a Portal pensa também. E aí, por isso é que nós temos uma parceria que já dura 6 anos e que eu espero que dure bem mais tempo. Pioneira neste segmento na sociedade sergipana, com ousadia, coragem e visão futurista, a Portal Escritório Virtual conquista uma década de sucesso no suporte empresarial. Então, a quem deseja muito sucesso, que muitos outros 10 anos possam surgir na história da Portal e cada vez mais ela se consolide no mercado local e até, quem sabe, expandindo para outros locais. Eu agradeço e parabenizo também a Portal e toda a sua equipe, as pessoas são super simpáticas. Parabéns ao professor Rosivaldo e parabéns à Portal pelos seus 10 anos. Gostaria que a parceria da Portal com a MLM Consultoria Empresarial se estenda por muitos anos e que essa relação de confiança e de laços cada vez mais fortalecidos perdure. Parabéns, Portal, pelos seus 10 anos de existência. Eu queria parabenizar o Rosivaldo pela ideia fantástica que ele teve, né, e pela evolução que a empresa vem tendo, que é visível para todo mundo que está aí fora. Então, acho que ele tem que apostar realmente nisso e continuar evoluindo sempre, como ele veio evoluindo ao longo desse tempo. E o professor Rosivaldo, ele presta um serviço de qualidade e nós precisamos enaltecer este grande profissional, esta grande empresa que, como eu já havia dito no meu depoimento, desde os serviços gerais que serve o cafezinho, o serviço que o Portal presta é impecável. E eu quero agradecê-lo do fundo do meu coração, repito, e dizer que hoje minha empresa conta com o sucesso que tem, com a sua participação, professor. Eu costumo ser muito grata e não posso deixar de dizer que a minha trajetória até aqui tem a sua participação, pode ter certeza disso. E eu desejo muito sucesso daqui para frente. Quero lhe dar os parabéns e que esses parabéns sejam extensivos a toda a sua equipe. Parabéns, Portal Escritório Virtual.